Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Muito bom dia, que este seja um dia de muitas bênçãos, de muitas conquistas para a tua vida. Nós temos nessa manhã que entregarmos a nossa vida por completo, sonhos, planos, projetos nas mãos de Deus, as nossas ansiedades, vamos colocar nas mãos do Senhor e teremos a certeza que o nosso dia será um dia de muita bênção. Vou deixar com você nessa manhã uma parte da Bíblia, do livro de Salmo, capítulo 90, o verso 4, onde o salmista diz o seguinte: Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Salmo 90, o verso 4. Nós servimos a um Deus que ele não está limitado ao tempo. Deus, ele transcende ao tempo. Ele é soberano. Portanto, nós precisamos confiar no tempo de Deus. Coloque seus problemas, seus anseios, suas dificuldades nas mãos do Senhor e tenha certeza que no tempo dele ele irá cumprir com as suas promessas, irá abençoar a nossa vida. A cada manhã nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã, nesse momento, quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 11, o verso 6. Disse o Senhor a Josué: Não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já os terá transpassado diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos jarretarás e queimarás os seus cavalos. Eu não sei se você por algum momento já se perguntou, porque eu já me perguntei, se Deus estava dando aquela terra de Canaã para o seu povo como sendo a herança de Deus para o seu povo, toda a terra é dele, e de fato ele estava dando para os seus filhos. Por que é que ele não enviou um anjo para destruir todos os inimigos do povo de Deus, aniquilar os povos e os reis que moravam na terra de Canaã, e sem nenhuma dificuldade os israelitas entrariam e tomariam posse da terra limpa para que eles pudessem plantar as suas árvores e colher dos seus frutos? Mas deixa eu dizer para você, sabe por que Deus não fez isso? Porque Deus queria que a cada batalha que eles travassem, eles pudessem depender e reconhecer quem de fato era soberano sobre a vida deles. Deus não queria que o seu filho Israel vivesse uma vida independente e soberba dentro da terra de Canaã. Se eles lutassem as suas batalhas, passariam por momentos difíceis. E esses momentos difíceis levariam aquele povo a buscar mais a Deus, a depender do Senhor. Veja o que aconteceu depois da vitória de Jericó. Eles acreditaram que sozinhos poderiam resolver todos os seus problemas e quebraram a cara, sofreram e tiveram que se voltar para Deus, confessar o seu pecado, se arrependeram e Deus mais uma vez esteve ao lado deles para conceder a vitória. Amigo, hoje, ao iniciarmos esse dia, não se esqueça, através dos problemas e das lutas que nós travamos a cada dia, Deus está levando, trabalhando o coração do seu povo a viver uma vida dependente dele. Reconhecer quem é soberano sobre ele. Reconhecer que há um Criador, que os seus olhos estão sobre toda a face dessa terra. Reconhecer que a cada dia as bênçãos que nós recebemos não provêm da nossa habilidade, da nossa competência, mas as bênçãos que nós recebemos provém das mãos de um Pai de amor que cada vez mais quer abençoar os seus filhos. Jabim era o nome genérico de Azor. A arqueologia comprova que naquela região a cidade mais fortificada na Palestina que os israelitas teriam que tomar era Azor. E Deus concedeu a vitória do seu povo sobre essa cidade de Azor. Essa cidade ela ficava do lado do vale de Ulé. Era um dos lagos mais agradáveis daquela região na época da Palestina, embora hoje ele esteja completamente seco. Josué capítulo 11, o verso 2, a palavra de Deus diz o seguinte: E aos reis que estavam ao norte na região montanhosa, na Arábia, ao sul de Quinerete, nas planícies e nos planaltos de Dó, do lado do mar. Era uma região onde os reis daquela confederação se reuniram para lutar contra o povo de Deus. Os israelitas estavam em número menor e a confederação possuía um número grandioso de soldados e estavam muito bem armados. Eles estavam entre o lago Olé e o mar da Galileia.
mas a mão de Deus foi poderosa, conduzindo Josué como líder do povo de Deus, que eles venceram os seus adversários. Não importa a condição dos nossos adversários quando nós estamos do lado do Senhor. Se nós lutarmos as nossas batalhas ao lado do Senhor, os nossos adversários podem ser maiores, eles podem estar em número maior, eles podem ser muito mais fortes do que nós, mas ao lado do nosso Deus, nós sempre iremos alcançar a vitória. Nós não podemos nos esquecer. Quem estava do lado de Josué era o grande comandante do exército do povo do Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Aqueles que lutam as suas batalhas ao lado do Senhor jamais conheceram a derrota. Diante de inúmeros soldados inimigos, Josué e o povo de Deus, eles tinham tudo para temer, porque belicamente o povo de Deus estava completamente despreparado. A única arma que eles possuíam era a fé. Eles deveriam crer na palavra e no poder de Deus, enquanto seus adversários estavam, naquele período belicamente, extremamente muito superior aos soldados israelitas. Eles possuíam cavalos, eles possuíam carros de guerra, eles tinham lanças, eles tinham espadas, eles tinham escudos. Humanamente olhando para os exércitos adversários, Josué e o povo de Deus, eles deveriam temer. Mas Josué ouviu a voz do Criador dos céus e da terra, a voz do Deus de Abraão, a voz do Deus de Isaac. E Deus se voltou para Josué e falou que ele não deveria temer, porque Deus estaria ao lado deles. Deus iria jarretar os seus adversários. Era uma expressão que Deus falava trazendo confiança, que ele cortaria os tendões dos adversários e eles alcançariam a vitória. Amigo, nessa manhã, eu e você, nós não podemos nos esquecer também. Não importa o tamanho do adversário, não importa as armas que ele possa estar usando para nos intimidar. O que nós temos que fazer é ter a certeza que nós estamos em paz, nós temos andado seguros, de mãos dadas, temos uma vida muito íntima e pessoal com o Deus de Abraão, com o Deus de Isaac. O Deus de Abraão, ele não está limitado ao tempo. O Deus de Abraão é todo poderoso. O Deus de Abraão jamais conheceu a derrota. O Deus de Abraão, ele é vitorioso. Por isso que nessa manhã nós precisamos descansar nos seus braços, confiar nas suas promessas, andar ao seu lado, conhecer a cada dia a sua vontade e tenha certeza, nós sempre também conheceremos a vitória. Nessa batalha, Deus concedeu vitórias grandiosas para o seu povo. Até o povo de Sidom foi derrotado pelo povo de Deus. Nós não podemos nos esquecer. Sidom era o primogênito de Cão, filho de Noé, mas era uma cidade extremamente idólatra. Jezabel era uma daquelas que envolvia o povo a cultuar aos deuses pagãos daquele período, e Deus não queria que o seu povo se envolvesse com a idolatria daquela cidade. Eis a razão pela qual Deus estava permitindo que fosse completamente destruída. Nem todas as cidades deveriam ser destruídas, embora a arqueologia comprove que muitas cidades foram completamente destruídas. Deus queria que o seu povo morasse em boas cidades, que eles ficassem seguros, que eles tivessem boas moradias e tivessem campos para poder plantar os seus frutos e comer o melhor da terra, porque era a herança de Deus para o seu povo. Mas em decorrência da batalha, muitas cidades acabaram sendo completamente destruídas. Azor era uma dessas cidades que não deveriam ser destruídas, mas ela foi completamente queimada. Azor era a espinha dorsal daqueles reis, daquela confederação que estava lutando contra o povo de Deus. E essa cidade eles poderiam utilizar para morar nelas. Mas, diante da idolatria e do envolvimento do mal que aquela cidade compactuava, eles também foram completamente destruídos. Capítulo 11 do livro de Josué, o verso 18, a Bíblia nos fala que por muito tempo Josué lutou para conseguir conquistar a terra que Deus tinha prometido para eles. Um período de aproximadamente 5 anos para que eles pudessem alcançar essas conquistas. Não foi da noite para o dia. Não é que chegaram num dia e no outro Deus já tinha eliminado todos os seus adversários para eles morarem facilmente dentro da terra prometida. Creia, Deus estava gradativamente levando o seu povo a depender do Senhor. E é dessa forma que muitas vezes Deus trabalha conosco. Nós precisamos esperar no tempo do Senhor. Nós precisamos esperar no tempo de Deus. O tempo de Deus é completamente diferente do nosso.
Para Deus, um ano é como se fosse um dia. Para nós, um ano são 365 dias. E muitas vezes nós queremos entender ao Deus aos nossos próprios olhos. Nós queremos ser rápido demais nas nossas conquistas. Nós queremos conquistar as bênçãos espirituais na velocidade da nossa compreensão. Mas nós precisamos esperar no Senhor. Da mesma forma como o povo de Deus conquistou a terra da Palestina de uma forma gradativa, eu e você, a cada dia, numa jornada de uma vida ao lado do Senhor, nós precisamos conquistar essas bênçãos espirituais. Jamais alguém poderá vencer uma luta contra o pecado da noite para o dia. Muitas vezes é batalha de uma vida inteira, mas é necessário confiar no poder de Deus, se submeter ao poder do Senhor. Crendo nele, tenha certeza, ao lado do Senhor, nós estaremos lutando ao lado de um comandante que jamais conheceu a derrota. O capítulo 11 do livro de Josué, o verso 20, a Bíblia faz uma afirmação como se Deus estivesse endurecendo o coração daquelas nações. Mas nós precisamos entender a expressão bíblica, a linguagem hebraica, o que a mente divina queria dizer. Deus tinha dado liberdade de escolha para aqueles povos. O Deus que nós servimos é um Deus evangelista. Deus já tinha mandado Abraão há mais de 500 anos atrás para que ele pudesse proclamar, anunciar as boas novas de salvação para aquelas pessoas, mas eram povos que estavam dispostos a seguir os seus próprios caminhos. Eles tinham feito as suas próprias escolhas e agora, nesse momento, Deus estava cumprindo o seu juízo sobre essas nações. A graça de Deus tinha findado e os juízos de Deus estavam caindo sobre a vida daquelas pessoas. Deus, ele sempre quer salvar a todos, mas ele preza pela liberdade. Ele espera que livremente, por amor, sem pressão, os seus filhos escolham amá-lo. Ele coloca diante de nós, dos nossos olhos, a vida e a morte, mas somos nós que escolhemos. Por isso que nessa manhã, eu e você, nós não podemos nos esquecer. Nós precisamos escolher amar ao Senhor. Naquele período, o povo mais temido pelo povo de Deus eram os anaquins, gigantes, homens altos. Muitos teólogos acreditam que Davi lutou com Golias e Golias era um dos descendentes dos anaquins. Homens com aproximadamente 2,30 metros, 2,40 metros de altura. Mas quando nós permitimos que Deus lute as nossas batalhas, nós sempre alcançaremos a vitória. O Deus que nós servimos jamais conheceu a derrota. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 11 do livro de Josué, nós precisamos chegar às seguintes conclusões para os dias em que nós estamos vivendo. Nós estamos inseridos também dentro do grande conflito entre o bem e o mal. Deus nos coloca diante dos nossos olhos o direito de escolhermos. Deus, ele não obriga ninguém a amá-lo. Deus não obriga ninguém a viver uma vida de comunhão com ele. Mas ele nos abençoa e nos mostra os benefícios de andarmos ao seu lado. Da mesma forma como ele colocou diante da nação de Israel o direito para que eles pudessem escolher ao Senhor, ele também coloca diante de nós hoje o direito de nós fazermos as nossas escolhas. Não importa o tamanho dos adversários. Se nós estivermos ao lado do Senhor, nós sempre alcançaremos a vitória. Mas o direito de escolhermos a quem servir está nas nossas mãos. Somos nós que escolhemos. Por isso que nessa manhã quero terminar aqui o estudo do capítulo 11 fazendo um apelo e um convite para você. Vamos escolher hoje e no decorrer da nossa vida fazer a vontade do Senhor. Vamos decidir hoje amar o Senhor com todas as nossas forças. Escolhamos hoje viver uma vida de comunhão. Escolhamos hoje praticar as boas obras que Deus pede para que nós possamos viver. Vivendo dessa forma, tenha certeza que nós sempre alcançaremos a vitória ao lado do nosso Supremo Comandante, Salvador Jesus Cristo. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos. Reconhecemos que vivemos dentro do grande conflito, mas ao Teu lado, Senhor, nós sempre alcançaremos a vitória. Por favor, nos toma nas Tuas mãos, abençoa o Teu povo, fica ao nosso lado, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.